Fala galera, professor Lucas Crispim na área novamente, professor de física aqui do canal Exatamente. E aí, como vocês estão? Eu espero que bem, né, pessoal? Apesar aí da pandemia, mas já estamos diminuindo aí bastante aí o número de mortes, né? Espero que logo logo nós consigamos sair aí desse sufoco que foi 2020, né? Mas enquanto isso não acontece, a gente precisa estudar, né, pessoal? Vocês sabem disso. E nós aqui do Exatamente estamos aí para isso. Ah, lembrete aí, para quem não entrou ainda, nós temos aqui um canal no Telegram, tá? Para vocês entrarem no canal, tem o link aqui na descrição do vídeo. Vocês entram lá e podem interagir com a gente, né? Com os outros professores, tirar dúvida, pedir resolução de exercício e tudo mais. A gente, dentro lá do possível, a gente vai fazendo para vocês, tá certo, pessoal? Beleza? Bom, pessoal, falando aí no nosso conteúdo, nós estamos aí na parte de ondulatória, vocês lembram, né? Nas últimas 3 aulas aí, pelo menos, nós estamos nesse assunto, né? E hoje a gente vai continuar nesse assunto ainda, que é um assunto muito importante, né? Que está dentro dos assuntos lá, dos top do Enem, tá certo? E a gente vai continuar nesse assunto, a gente vai continuar trabalhando nele aí. E hoje, nós vamos falar exatamente de quê? Nós vamos falar de ondas aí, no caso, periódicas, né? O que seria isso aí, ondas periódicas, né? Então vamos lá para o nosso quadro, tá? Fenômeno periódico, pessoal. Vamos falar disso novamente. O que acontece? Você lembra lá quando a gente estudou o período, frequência, né? O período era o T, né? T maiúsculo e a frequência o F, né? Isso aqui eram de fenômenos periódicos em que a gente via lá na mecânica, né? Especialmente lá os fenômenos de circulares, né? Em que você tem ali um objeto circulando ali longos períodos. Então esse movimento é periódico. Por que ele é periódico? É isso que a gente tem que saber, né? Porque ele acontece ali, no caso de um objeto girando, né, ele vai acontecendo o tempo todo. Então, o objeto girando e faz mais um ciclo, e faz mais um, e faz mais um, e faz mais um. Então, isso é um movimento periódico, né? Que é um movimento que se repete periodicamente, tá? Então, se você pensar na vida nossa cotidiana, tem algumas coisas que são periódicas, né? Que a gente faz aí todo dia, né? Ir para a escola, ir para o trabalho. Então, são coisas aí cíclicas, né? Todo dia a gente faz em determinada hora do dia, em determinado tempo, e assim faz, né? E assim a vida segue. Com as ondas, pessoal, não seria diferente, né? A gente tem fenômenos ondulatórios que são periódicos, né? Por exemplo. Aqui, por exemplo, a gente tem aqui um aparelho que, né? Que está descrito aqui, que está sendo mostrado, ó, que tem até uma lâminazinha, e essa lâmina consegue vibrar, né? Para cima e para baixo. Verticalmente aqui. Esse vibrar, né, esse movimento de para cima e para baixo, ele gera pulsos. Tá vendo? Olha, ele gera pulsos contínuos na corda, ó. Ele vai gerando pulsos, ó. E esses pulsos vão se propagando, né? Então a gente diz que isso aqui é um fenômeno ondulatório periódico, né? De tanto em tanto tempo ali com aquele pulso, aquele movimento de ir para cima e para baixo é gerado pulsos, né? E esses pulsos estão sendo mostrados aqui, ó. Esses pulsos estão sendo mostrados. Respectivamente com o quê? A gente tem aí o que é chamado aí o nosso ponto mais alto, o nosso morrinho aqui de crista, né? Todo mundo já ouviu falar, ó, fulano está na crista da onda, né? Então, a crista aqui, esse ponto mais alto, e a gente tem o ponto mais baixo aí que é o vale, né? Fazendo alusão aí a alguma coisa até de geografia, tá certo, pessoal? Então a gente tem essas ondas periódicas, ondas que são geradas ali num tempo determinado, né? Um fenômeno que se repete o tempo todo, né? Com o nosso aparelho aqui, gerador de ondas, tá? Outro detalhe, talvez aí o mais importante desse conteúdo, dessa matéria, é a gente identificar o espaço entre dois pontos iguais aí na onda, por exemplo, entre duas cristas aqui, ó, entre dois picos do morro dessa crista, o espaço aí entre as duas, né, essa largura aí, a gente chama de lambda, tá? Tá aqui, ó, essa letra grega aqui, ó, tá? Lambda, tá certo? É uma letra grega e ela quer dizer aí que é o comprimento da onda, tá? O comprimento da onda é lambda. Essa letra aqui, ó, lambda. Lambda, tá? É o nosso lambda, que é essa letra grega aqui, todo mundo já viu ela
acredito que lá no Counter-Strike, né? Tinha essa letra aqui. Aparece em alguns videogames, né? Alguns jogos, né? Então isso é uma letra grega, né? Que é o lambda, tá certo? Então a gente já tem algumas aí que a gente já viu, né? A gente tem o θ, a gente tem o mi, a gente tem alfa, já cheguei a falar de alfa com vocês, né? Então a gente tem uma série. Agora a gente chegou numa letra inédita aí, que no caso é o lambda, né? O lambda é usado aí para falar sobre comprimento de onda. Então se a gente pegar aqui, por exemplo, entre duas cristas, né? Espaço, a gente vai ter um lambda, que é chamado de comprimento da onda. Se a gente pegar entre dois vales, Lucas, então a gente vai ter a mesma coisa. Vai ser o nosso lambda aqui também igual. Então, em geral, o que eu tenho que fazer? Se eu pegar o mesmo ponto, por exemplo, ó, pegar esse ponto aqui e esse ponto aqui, ó, a mesma altura, né, fazendo a mesma periodicidade aqui, ó, aqui eu tenho lambda também, ó, aqui é lambda, tá? Repete essa distância. Então, aqui eu tenho lambda também. Beleza, pessoal? Tranquilos? Então, por aí a gente vai tendo aí os comprimentos de onda que a gente vai tirar dessa onda aqui que é periódica, tá? Então ele está dizendo aqui, ó, que são ondas cossenoidais, então elas fazem formato de cosseno, né? Lembrando lá, vocês lembram lá da trigonometria com o professor João? Cosseno começa em 0, né? Vai até 1, volta para o 0 no 180, no 270 ele vale menos 1, depois ele volta a valer, ele vale menos 1, né? No caso ali, no 270, tá certo? Ó, beleza. Ele começa... Elas são cossenoidais, aqui essas ondas, porque no 0 ela é 0, né? Então elas seriam aqui, ó, no caso, senoidais, né? Quando ela, no início de tudo, ela é 0, né? Ela vem para o 1 no 90, ela volta a ser 0 no 180, ela vem ser menos 1 aqui no 270 e volta a ser 0 no 0. Tá falando aqui cossenoidais, tá? Mas eu acredito que sejam senoidais, tá? Então essa figura aqui tá... Essa palavra nessa figura tá equivocada aqui pelo que eu estou vendo aqui, pelo que a gente está lendo da figura, tá certo? Beleza? Tranquilo aí, mas isso é só um mero... Puxei aí um pouquinho para matemática, que a gente tem também esses comportamentos aí, eles podem ter muito a ver aí, né, tanto seno quanto cosseno, com fenômenos ondulatórios, sim. Eles podem ter muita associação aí, a gente pode ver isso no futuro, certo? Beleza. Vamos continuar. E eu vou apagar aqui o meu quadro, tá? Pra gente ir para o próximo slide. No próximo slide, a gente vai falar de velocidade das ondas, tá? Velocidade das ondas, pessoal, nós já falamos lá atrás, né? Quando é uma corda, né? A gente já viu lá atrás, né? Certo? Que era a raiz de quê? Era a raiz de, lá no caso da densidade, né? Mi, dividido pela tração, né? Na corda. E a gente tinha lá a velocidade. Eu pedi para vocês tirarem as unidades disso e verificarem que era metro por segundo, né? Lembrando que isso aqui é densidade linear e a tração, né? No caso, a força aí. Beleza? Eu pedi para vocês fazerem isso para mim. Fazerem isso aqui, achar essas unidades, tá? Isso é importante para a gente treinar, verificar as unidades aí numa relação, né? Então agora, pessoal, nós vamos ver outra coisa. Que outra coisa é essa? Nós vamos ver a velocidade das ondas em si. Então, o que a gente tem ali, ó? A velocidade, no caso aí, as ondas não vão se acelerar, né? A gente sempre vai poder usar a relação ΔS, a divisão, né? O cosseno, ΔS sobre ΔT. Certo? Lembrando que, se eu pegar aí um fixo, né? No caso fixo, a distância aqui, por exemplo, ó, de 1/2, né? Aqui, ó. E lançar para cá, ó, no mesmo ponto, só que passando o período, ó, essa distância aqui, ó, é lambda, né? Essa distância aqui é um comprimento de onda. Sempre pegando no mesmo ponto da corda, ó, do outro lado. Igual eu peguei aqui, ó. Tá? Mesmo ponto do pulso, só que do outro lado. Poxa, Lucas, mas por que você não pegou aqui no meio, ó? Aqui no meio. Tá vendo, ó? Eu tenho que pegar, pessoal, a hora que ela vai voltar a ser, ó. Ó, por exemplo, ó. Aqui, ó, ela fez assim, desceu. Ó, aqui ele vai voltar a repetir o padrão, ó. Ó, desceu, subiu,
voltou a descer. Então aqui, ó, foi um ciclo, daqui até aqui. Ó, daqui até aqui, nós temos um ciclo aí de pulso. Então essa repetição aí, ó, essa repetição que a gente vê, a gente chama ela de lambda, tá? Lambda aí que é o nosso ciclo, aí no caso de pulso, né? Onde ele começa e quando ele vai se repetir de novo, que no caso aqui é esse lado aqui. Esse é o nosso lambda, tá certo? Beleza? Tranquilos? Então esse é o nosso ΔS, é o nosso lambda comprimento de onda. E para fazer essa viagem desse comprimento, a gente usa um período, né? Um período de repetição, né? Porque é um movimento periódico, né? Então ele sempre se repete com um período. No próximo período ele vai fazer de novo, e de novo, e de novo, porque é um movimento periódico. O que a gente tem que lembrar aqui, ó? A gente tem que lembrar o seguinte, ó, que a frequência é 1 sobre o período. Tirei isso lá da física 1. Portanto, o que a gente vai ter aqui, ó, para explicar essa última relação? A gente vai ter lambda vezes, né? 1 sobre t. Ó, posso escrever dessa forma, não posso? É a mesma coisa que escrever lambda sobre t. E lembrando mais uma vez que 1 sobre t, 1 sobre o período, é a frequência. Então a velocidade da onda é lambda f. Tá vendo? Essa é a velocidade da onda, lambda f, que é mostrada aqui. Que é mostrada aqui pra gente, certo? Beleza? Tranquilos? 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 Então, espero que sim, né? Espero que vocês estejam tranquilos mesmo. E a gente continua aqui, né? A gente continua com a nossa aula aqui. Então, essa é a velocidade da onda, tá? Lambda f. E a gente usou essa lauda para mostrar isso exatamente para vocês aí. Essa é a nossa velocidade da onda. Vocês sabem que logo após a gente fazer um pouquinho de conteúdo, a gente faz um exercício para poder mostrar aí se a gente tá ok e tal com o conteúdo, né, pessoal? Beleza? Tranquilos? Tranquilos, né? Acredito que sim. Acredito que vocês estejam bem aí, tá? Então vamos ler para vocês. Ó. A figura representa a forma de uma corda num determinado instante por onde se propaga uma onda. Então tem um pulso propagante ali que é uma onda. Sabendo que a velocidade dessa onda é 6 centímetros por segundo, determine o comprimento de onda e a frequência, tá? Então, pessoal, olha só. Para a gente tirar o comprimento de onda aqui, ó, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar, ó, por exemplo, ó, ela se iniciou e subiu. Subiu, desceu. Quando ela voltar a subir de novo, ó, o ciclo se inicia, ó, que é exatamente aqui, ó. Então, daqui até aqui, ó, daqui até aqui, a gente tem o quê? A gente tem o lambda, que é o comprimento de onda, certo? Beleza? A gente tem o lambda ali, que é o nosso comprimento de onda, tá? Então, certinho aí. O nosso comprimento de onda, à medida que os quadradinhos falam que é 1 centímetro, ó, então aqui a gente tem 1 quadrado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 quadradinhos. Então, ó, nosso comprimento de onda aqui, ó, nosso lambda, é de 12 centímetros. Certo? Nosso comprimento de onda. Então ele está pedindo ali, ó, o comprimento de onda, 12 centímetros. Então essa é a letra A. Eita, beleza, hein? Nem sabia que a gente já ia acertar de primeiro. A frequência, ele pede a frequência. Então a gente tem que usar a relação V é igual a lambda vezes F, tá? Beleza? A velocidade é 6 centímetros por segundo, que é igual a lambda, que é 12 centímetros, vezes a frequência. Então a frequência, ó, vou passar esse 12 para o outro lado dividindo, vai ficar 6 sobre 12, que vai simplificar aqui, ó, o 12 com o 6 e vai ficar 1 sobre 6. O quê? Aqui ele estava falando centímetro por segundo, né? E a frequência aí, ó, é 1 sobre segundo, né? A gente dividiu aqui, ó, vai ficar 1 sobre segundo. Se eu tenho dúvida disso, ó, só basta eu olhar o seguinte, ó, em cima eu tinha centímetro por segundo, embaixo eu tinha centímetro. Então eu faço uma divisão de fração, ó, centímetro por segundo vezes 1 sobre centímetro, né? Que é divisão de fração, conservo a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. E aí a gente risca aqui o centímetro com centímetro, fica 1 sobre segundo. Tá certo? Ó? E 1 sobre segundo, pessoal, por frequência,
é a mesma coisa, é o nosso conhecido lá, o nosso Hertz, tá bom? Então a gente tem a frequência ali 1/6. Posso deixar nesse formato? Posso, não tem problema não. Se eu quiser dividir, a divisão não é exata, mas também pode fazer também. Eu prefiro deixar assim, dessa forma, acho mais bonito. Beleza? Tranquilos? Tranquilões? Belezinha? Vamos continuar? Ah, pessoal, deixa eu ver um negócio aqui. Eu tô um pouco curioso com uma coisa aqui, ó. Tô um pouco curioso. A gente tinha dito aqui, ó. Acabei de lembrar. Eu tinha dito que a velocidade é a raiz de μ sobre t, né? Vamos verificar se é isso mesmo, ó. Vamos verificar? Então a gente tem lá o μ, que é a densidade linear, que é quilo, em unidade da SI, né? Quilo por metro, certo? Então a gente tem aqui, ó, quilo por metro, tá? Embaixo a gente tem o Newton, né? O Newton, que é exatamente massa, quilo, vezes aceleração, que é metro por segundo ao quadrado. Ó, quilo e vezes metro por segundo ao quadrado, tá? Então aqui o que acontece é o seguinte, ó. Isso aqui é uma divisão de fração. Conservo a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. O inverso da segunda é o quê? Segundo ao quadrado, quilo, vezes metro. Por que eu estou fazendo isso? Ó, vou simplificar aqui, ó, né? Vou simplificar isso aqui, vai ficar, ó, vai ficar o quê? Vai ficar segundo ao quadrado, dividido por metro ao quadrado. Quando eu tirar a raiz, vai ficar segundo sobre metro. Por que eu fiz isso aqui? Porque eu errei aqui, pessoal, é o contrário, né? Tá vendo aqui, ó? Só fazendo a análise dimensional, eu já vi que é o contrário. Então, a velocidade lá linear na corda, na verdade, é t sobre μ, tá? Seus lindos. Então, pai Lucas aqui errou, né? Difícil ver isso aí na história brasileira, mas isso acontece. Então, na verdade, ele é a raiz de t sobre μ. Beleza, pessoal? Tranquilos? Vamos seguir o baile. Segue o baile. Segue o baile. Já fizemos esse aqui. Agora vamos para esse exercício aqui. Exemplo 2. Sempre tem um segundo exemplo, né? Para a gente ver se aprendeu mesmo. Ó, um oscilador ligado a uma corda tensa, em 6 segundos, produz ondas que assumem o aspecto indicado abaixo. Então, ó, ele vai vibrando e vai gerando essas ondas. A distância entre duas cristas sucessivas é 20 centímetros. O que é duas cristas aqui? Ó? Duas cristas da onda. Ó. E a gente já viu lá que a distância entre duas cristas é o nosso lambda. Nosso lindo e maravilhoso lambda, tá certo? Tranquilos? Beleza. Então ele está pedindo assim, ó, determine a frequência da onda, a velocidade de propagação da onda na corda. Então o que a gente tem que ver é o seguinte aqui, ó. Em 6 segundos, ó, quantos lambdas ele produziu? Ó, vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Então ele produziu, ó, esse é o primeiro, ó, foi para baixo, foi para cima, voltou a ser para baixo, isso é um lambda. Daqui até aqui tem o primeiro lambda, lambda 1. Daqui, ó, até aqui, ó, subiu, desceu, subiu, voltou a descer. Segundo lambda, lambda 2. E aqui, ó, ele produziu, ó, o terceiro lambda, ó, desceu, subiu, voltou a descer de novo. Então, até aqui, ó, a gente tem o lambda 3, tá? Lambda 1, lambda 2, lambda 3. Isso foi feito em 6 segundos, então ele fez 3 lambdas. Então, se eu dividir isso, 6 segundos, por 3 lambdas, né? Por 3 comprimentos de onda aí, a gente vai ter 2, né? A gente vai ter 2. O que significa isso? Cada um lambda aqui, ó, dividido por lambda, cada lambda foi produzido em 2 segundos, né? Ele foi gerado em 2 segundos, né? Então, esse aqui é o nosso período T, ó, 2 segundos, tá? O que ele pede aqui, ó? Frequência da onda, tá? Frequência. A gente tem o período, que é T. A frequência, a gente sabe que é 1 sobre T, 1 sobre o período. Ou seja, 1 sobre 2, que é igual a 0,5, aqui é segundos, né? Então, 0,5 Hz, tá? Então, a gente coloca aqui, ó, a frequência da onda, 0,5 Hz. Show? A velocidade de propagação da onda na corda. Então, isso é muito simples. V igual a lambda vezes F, tá? V igual a lambda. Quanto que vale o nosso lambda aí? Ele está falando, ó, a distância entre duas cristas sucessivas é 20 centímetros. Então, a gente pode passar para metro? Pode, né? Que aí facilita. Então, ó, metro, decímetro, centímetro. Então, 20 centímetros. Se eu for passar para metro, ó, uma casa para cá,
uma casa para cá, 0,2. Então vai ficar aqui o comprimento, 0,2 vezes a frequência, que é 0,5, a gente já achou na letra A. 0,5. Então V igual. Dica muito linda. 0,2 é 2 vezes 10 a menos 1. E 0,5 é 5 vezes 10 a menos 1. Tá? 2 vezes 5 é 10. 10 a menos 1 vezes 10 a menos 1 é multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, somos expoentes. Menos 1 com menos 1, menos 2. Tá? Então 10 a 1, né? Multiplicação de potência de mesma base de novo. 10 a 1 com 10 a menos 2 vai dar 10 a menos 1. Ou seja, a velocidade aí, ó, vai ser 0,1 metro por segundo. Lindo, né? Maravilha. Usamos até um pouquinho aí de técnicas e matemáticas de expoentes, né? Que lindo, que lindo. Muito bonito. Muito legal. Então, vamos voltar, pessoal. Então, esse exemplinho aí, conseguimos, né? Tranquilamente resolver, tá? Foi um exemplo muito bacana. Vejam lá que eu errei, voltei atrás lá para mostrar para vocês, me confundi, né? Mas é sempre bom a gente tentar se corrigir. Importante errar, a gente pode errar e se corrigir enquanto é tempo. Certo, pessoal? Beleza? Bom, pessoal, por hoje é só. Maravilha. Vamos continuar com ondas na semana que vem, provavelmente. Vamos continuar, tá? Vamos ver mais sobre ondas, né? Vamos ver mais coisa. E encontro vocês na semana que vem. Então, por hoje é só. Tchau, pessoal!